A passagem do tempo muda tudo o que conhecemos. Transforma, constrói, destrói, surpreende. Cada dia que passa molda nosso ambiente, cria nosso contexto. Avanços tecnológicos, descobertas, façanhas esportivas, desastres naturais, guerras e grandes notícias definiram o presente e nos permitem imaginar o que o futuro nos reserva. Ousamos. Hoje iniciamos uma jornada impressionante e reveladora pelos primeiros anos do século XXI e os eventos que chamaram a atenção do planeta. 2 décadas que mudaram nosso mundo e transformaram a forma como existimos. Poucos meses após o início de 2000, o mundo da informática foi o protagonista. Desta vez, causando uma forte distorção na economia. Em 1999, o movimento da informática tinha seu epicentro em Silicon Valley, mas sua influência era sentida no mundo todo. Todos os dias, milhares de ideias estão sendo debatidas em pequenas salas. As pessoas estão transformando essas ideias em realidade. Essa é a beleza da internet. Esses garotos de ouro não haviam nem se formado quando choveram sobre eles ofertas de emprego com salários incríveis. Os mais ousados fundaram suas próprias empresas. Veio assim o ano 2000, com milhares de investidores que embarcaram em um foguete prestes a decolar. O dinheiro estava lá e fluía como os rios. Está em 9 agora, ok? As ações dessas empresas de tecnologia triplicavam e quadruplicavam no mesmo dia. Uma nova economia estava surgindo. Ficou claro para mim que as opções online eram, com certeza, a melhor escolha. Mas as ofertas convidativas das novas empresas.com estavam presas dentro de um fenômeno deformador da economia. Uma bolha que crescia a um tamanho inesperado. O ar dentro da bolha estava poluído, contaminado, com excesso de confiança e muita especulação. Muitas empresas de internet sem um plano viável de negócios vão surgir muito rapidamente. Em março de 2000, quando as ações atingiram sua cotação mais alta nas bolsas de valores, surgiu o pior cenário. O mercado exige ver a lucratividade e as taxas de crescimento estão caindo em muitas empresas. Então, de repente, o mercado está dizendo: mostre-nos agora, estamos cansados de esperar. A bolha acabou estourando. Meu Deus, caiu de novo! Os preços das ações caíram até evaporarem. Trilhões de dólares foram perdidos, arruinando empresas e milhares de investidores. Não foi tão extremo. Não veremos isso novamente em nossa vida. Eu até poderia dizer que nós exageramos um pouco em algumas dessas avaliações, mas nada como 1999. Os efeitos dessa crise econômica causaram a perda de centenas de milhares de empregos em tecnologia. Mas, ironicamente, deixou um legado importante. Durante o período de crescimento das empresas, conceitos como comércio eletrônico e Big Data foram desenvolvidos e foi criado um ecossistema de inovação que lançou as bases sobre as quais foram construídas a era digital, móvel e de mídia social que hoje conhecemos e gostamos.
O estouro da bolha das empresas.com não foi a única dificuldade que o novo milênio enfrentou. Na Colômbia, os cartéis de drogas se tornaram um problema global e era hora de interromper sua expansão. Vai! No início de 2000, a Colômbia tinha o rosto desfigurado pela tragédia de uma guerra sem fim e os efeitos de um veneno que nasceu em terras onde antes era cultivado café. Parado, parado! Mãos pra cima! A violência, a morte e o tráfico de drogas tomaram conta do país. Esse ingrediente das ideias políticas, da guerrilha, do narcotráfico, isso é uma bomba atômica. Para os colombianos, era necessário recuperar a confiança. A nação precisava ser resgatada. Em 2000, a Colômbia era o maior produtor mundial de cocaína. Os laboratórios clandestinos não se limitavam a produzir toneladas da droga. Estima-se que só nesse ano tenham sido produzidas entre 330 e 440 toneladas de cocaína, que foram exportadas para vários países, mas principalmente para os Estados Unidos. O presidente colombiano Andrés Pastrana já vinha estudando estratégias para enfrentar o problema. Para isso, ele precisou de apoio institucional, militar e financeiro para garantir o sucesso. A diplomacia precisava entrar em jogo. Pastrana apresentou ao governo de Washington um projeto conhecido como o Plano Colômbia, com o principal objetivo de erradicar o narcotráfico e ajudar a acabar com o conflito armado financiado com o dinheiro proveniente do narcotráfico. Os Estados Unidos não hesitaram em acompanhar a proposta. Era uma forma de buscar uma solução para o problema do consumo e do tráfico de drogas no país norte-americano, onde, segundo dados do próprio governo, em 1999, a cocaína era consumida por 3,7 milhões de pessoas. O Plano Colômbia foi lançado em 19 de dezembro de 2000, com um investimento inicial de cerca de 8 milhões de dólares. Nós propomos um plano de integração que não foque apenas o aspecto policial ou a repressão ao problema das drogas, mas também que haja um investimento e um desenvolvimento social, questões de direitos humanos e instituições fortes. Aos poucos, os efeitos da implementação dos acordos começaram a ser sentidos. As operações de narcotráfico sofreram um forte golpe com o desmantelamento de uma rede de laboratórios destinados à produção de drogas e à recuperação de terras destinadas ao cultivo de folhas de coca e maconha. Após 20 anos do início do Plano Colômbia, estima-se que as operações do narcotráfico tenham sido reduzidas em até 30%. E tenha sido instaurada uma trégua para o conflito armado, que já havia tirado a vida de pelo menos 270 mil pessoas. Mas a aplicação do Plano Colômbia também teve consequências negativas. A falta de coordenação entre as nações da região facilitou a migração de cartéis de drogas para países como Peru, Bolívia, Venezuela e México. Por ali, por ali! Reforça a cobertura ali! Em 2020, 2 décadas depois, o Plano Colômbia continua sua marcha. A nação andina e os Estados Unidos continuam respeitando os acordos de cooperação firmados em um esforço de erradicar definitivamente o narcotráfico na região. O início do século testemunhou muitos outros eventos. Em 1º de janeiro de 2000, o mundo comemorou a chegada de um novo milênio. Poucos se lembravam da ameaça que havia sido alimentada de um possível colapso que as redes de computadores sofreriam nesse dia. Felizmente, não houve grandes problemas e os sistemas financeiros e de serviços continuaram a funcionar normalmente. A rainha-mãe completou 100 anos. Uma série de protestos na Iugoslávia derrubou Milošević. A doença da vaca louca causou alarme na Europa. E mais de 100 pessoas morreram no acidente do Concorde da Air France.
Enquanto isso, Alberto Fujimori renunciou em meio a um escândalo político. O menino Elian Gonçalves se tornou o epicentro de mais um conflito. Cuba. No tênis, a jovem Venus Williams venceu seu primeiro campeonato em Wimbledon. Nesse ano, morreu o criador do famoso Snoopy, Charles M. Schulz, bem como o rei dos timbales, ícone global da música latina, Tito Puente. A seguir, continuaremos a percorrer 20 anos de história para conhecer a cara do terrorismo e ver como uma crise econômica mudou o futuro de uma nação. Era a manhã de 11 de setembro de 2001. Às 8h46, o voo 11 da American Airlines, saindo de Boston, se chocou contra a torre norte do World Trade Center. Todos pensavam que tinha sido um acidente. Às 9h03, exatamente 17 minutos depois, um segundo avião, o voo 175 da United Airlines, atingiu a Torre Sul. Uma terceira aeronave, desta vez vinda de Dulles, Virgínia, atingiu o Pentágono em Washington às 9h37. Não havia mais dúvidas. Os Estados Unidos estavam sob ataque. Inesperadamente, às 10h03, uma quarta aeronave caiu em terra em Shanksville, Pensilvânia. Era o voo 93 da United Airlines. O avião havia deixado o aeroporto internacional de Newark Liberty com destino a São Francisco, na costa oeste. A aeronave foi tomada por 4 terroristas, mas a ação heróica dos passageiros, que lutaram para tirá-los do controle do avião, impediu-os de atingir seu objetivo, o Capitólio. As investigações iniciais apontaram o grupo terrorista Al-Qaeda como os autores dos ataques. Dias depois, a suspeita foi confirmada. Osama Bin Laden, líder da organização, assumiu a responsabilidade pelos ataques. Os eventos levaram o presidente George W. Bush a lançar a mais longa campanha de guerra dos Estados Unidos, a Guerra ao Terror. E as pessoas que derrubaram esses prédios logo vão nos ouvir. Os ataques de 11 de setembro mudaram o paradigma da segurança. Os protocolos de gerenciamento de multidões foram reescritos e medidas extremas foram tomadas nos aeroportos para prevenir futuros ataques. Legislações como a Lei Patriota também surgiram. O Departamento de Segurança Nacional foi criado e ocorreram as invasões do Afeganistão e do Iraque. Junto com a OTAN, foi iniciada uma caça aos terroristas. Em julho de 2003, havia mais de 600 detidos na prisão de Guantánamo, em Cuba. Os ataques deixaram quase 3.000 vítimas. O custo dos danos estruturais foi estimado em 60 bilhões de dólares. Na cidade de Nova York, para apagar as feridas, hoje se ergue o One World Trade Center. Teoricamente, a estrutura comercial mais segura do mundo. Uma lembrança do dia que marcou o antes e o depois, na forma
como nos movemos e vivenciamos o mundo. Não havia acabado 2001 quando um novo golpe, desta vez contra a economia, roubou o futuro e os esforços de uma vida de milhares de pessoas. Argentina! Argentina! Se há uma data que ficou marcada para sempre na memória dos argentinos, é 3 de dezembro de 2001. Nesse dia, o país começou a passar pela pior crise econômica de sua história moderna, com o dinheiro dos cidadãos atrás de uma cerca. Desde 1995, a Argentina vinha arrastando problemas econômicos que acabaram se acentuando em 2001. Anos de instabilidade financeira, recessão, alto desemprego, inflação negativa, déficit fiscal e crescimento da dívida externa minavam seu sistema financeiro. A desconfiança e o nervosismo foram semeados na população e os argentinos começaram a sacar seu dinheiro dos bancos. Muitos o converteram em dólares e o tiraram do país. Como consequência, as reservas do país começaram a diminuir rapidamente. Tentando evitar o colapso das instituições financeiras, a fuga de capitais e o colapso total da economia, em 3 de dezembro de 2001, o presidente Fernando de la Rúa limitou os saques bancários a apenas 250 pesos por semana e proibiu as transferências para o exterior. Até então, 40% da economia argentina se movimentava graças ao setor econômico informal, e o Corralito afetou diretamente milhões de pessoas. Grande parte da população caiu para o segmento da pobreza e o desemprego girava em torno de 20%. A medida polêmica gerou uma rejeição retumbante. Os protestos invadiram as ruas e 30 pessoas morreram reivindicando seus direitos. A pressão da população levou de la Rúa a abandonar o poder apenas 17 dias após o início do Corralito. Além de econômica, agora a crise era social e política. Depois de la Rúa, 4 outros presidentes passaram pela Casa Rosada em menos de um mês. Os efeitos do Corralito foram ainda mais agravados quando, no início de 2002, o peronista Eduardo Duhalde assumiu a presidência e decretou a desvalorização da moeda argentina. Em 24 horas, as economias de milhares de famílias detidas pelos bancos perderam mais de 3 vezes seu valor. Em dezembro desse ano, o ministro da Economia, Roberto Lavagna, anunciou a liberação dos depósitos retidos, pondo fim ao Corralito, mas não ao pesadelo econômico gerado. Os argentinos ainda se lembram das palavras pronunciadas por Duhalde, que garantiu que quem investisse em dólares receberia em dólares. Essa promessa nunca foi cumprida. Muitos tiveram que esperar até 10 anos para poderem receber uma compensação pelo congelamento e desvalorização de suas economias. O Corralito continua na memória de uma geração de argentinos e é lembrado como a pior crise econômica que o país sofreu em sua história. Antes do final de 2001, houve outros eventos importantes. O casamento do mesmo sexo foi aprovado na Holanda. A Wikipedia foi lançada ao público. O jogador de beisebol Barry Bonds estabeleceu o recorde de 73 home runs em uma temporada. E Lance Armstrong venceu seu 3º Tour de France consecutivo. Anos depois, ele teria seus títulos invalidados por doping. Entre muitas críticas, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do Tratado de Antimísseis Balísticos de 1972. E 20 mil pessoas morreram em um violento terremoto que abalou a Índia. A seguir, continuaremos a percorrer 20 anos de história para saber como uma conquista da ciência
abriu oportunidades incríveis para o futuro do ser humano e como uma moeda nos mostrou o valor da união. Por séculos, os mapas foram uma ferramenta útil para chegar a um destino. Mas em 14 de abril de 2003, 2 anos antes do esperado, o mundo conheceu um mapa muito especial. O objetivo do projeto Genoma Humano era traçar nosso mapa genético e poder abrir novas possibilidades para o estudo do ser humano. A ideia surgiu em dezembro de 1984, nos Estados Unidos. O projeto gerou polêmica. Para alguns, era inviável. Para outros, representava um problema ético e moral. O esboço inicial foi concluído em 2000 e apresentado em 26 de junho em uma entrevista coletiva conjunta entre o presidente Bill Clinton e o primeiro-ministro britânico Tony Blair. Foi um dia histórico. Uma revolução na ciência médica, cujas implicações ultrapassam de longe até mesmo a descoberta dos antibióticos. Meses depois, em fevereiro de 2001, as revistas científicas Nature e Science publicaram um mapa genético humano com 90% do genoma sequenciado. Acredito que em 5 anos, provavelmente teremos alguns benefícios bastante aplicáveis a este trabalho. O projeto representou a cooperação científica internacional mais importante da história, liderada pelo Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano nos Estados Unidos e agências análogas na Inglaterra, França, Alemanha, Japão e China. O projeto Genoma Humano teve grande repercussão científica e social, ao oferecer novos caminhos para o avanço da medicina e da biotecnologia. O desafio ainda é alcançar a compreensão total do genoma para explorar seu potencial. Até então, seu valor para a humanidade permanece incalculável. O século XXI foi caracterizado, entre outras coisas, pela criação de novas conexões e laços. Um desses vínculos chegaria em 2002, representado em uma única moeda. Seis países constituíam inicialmente a União Europeia, que após várias décadas de alinhamento de economias e milhões de cidadãos europeus, se preparou para criar uma zona econômica multinacional numa ação sem precedentes. O Tratado da União Europeia de 1992 contemplou a necessidade de uma moeda única, que serviria como uma cadeia de conexão entre os países participantes. Com a chegada da nova moeda, a União tornou-se uma zona atrativa para a economia mundial, promovendo o comércio e o investimento. Mas ainda faltava um elemento: uma moeda comum. Em 1º de janeiro de 2002, o euro foi colocado em circulação. 308 milhões de habitantes de 12 países foram os protagonistas da troca de moeda mais importante de sua história. Ao mesmo tempo que isso acontecia, nascia a Zona do Euro, formada por nações que deixaram de existir como sistemas independentes e adotaram o plano histórico, fortalecendo a integração continental. O euro passou a ser a moeda de maior peso na economia mundial. A integração foi sentida nas ruas e o euro coexistiu com as moedas nacionais, até que foram totalmente retiradas de circulação em 1º de março de 2002. A partir desse momento,
o euro tornou-se a única moeda legal na zona do euro. Um dos países que aderiu à União Europeia, mas não retirou de circulação sua moeda nacional, foi o Reino Unido, que manteve aberta a possibilidade de um dia deixar de pertencer ao grupo. Um sistema econômico sólido havia surgido. Em julho de 2002, o euro ultrapassou a paridade com o dólar no mercado de câmbio, situação que ainda persiste. O sucesso do euro como moeda estável significa que ele desempenha um papel importante além da União Europeia e da zona do euro, pois alcançou maior autonomia econômica e uma sólida capacidade de resistência a possíveis abalos do mercado. Em 2002 fechou com notícias e mudanças chocantes. Uma série de denúncias de abuso sexual contra membros da Igreja Católica estourou, enquanto a violência entre hindus e muçulmanos fez mais de 1.000 vítimas na Índia. A paz evasiva saiu do controle no conflito entre Israel e Palestina. Um ataque terrorista em Bali deixou mais de 200 mortos. O presidente venezuelano Hugo Chávez foi deposto e reintegrado em poucos dias. A sonda Odyssey encontrou enormes depósitos de gelo no planeta Marte. Halle Berry se tornou a primeira afro-americana a ganhar o Oscar de melhor atriz. E o Brasil venceu a Copa do Mundo pela 5ª vez, mais do que qualquer outro país. A seguir, mais dos acontecimentos que deram vida aos últimos 20 anos de história. Um céu iluminado anuncia tempos de guerra no Oriente Médio. E como a ideia da aldeia global se tornou realidade. Saddam Hussein e seus filhos devem deixar o Iraque dentro de 48 horas. A recusa em fazer isso resultará em conflito militar. Na quinta-feira, 20 de março de 2003, em Bagdá, luzes foram vistas no céu. Cerca de 40 mísseis Tomahawk, lançados de navios de guerra e submarinos americanos no Golfo Pérsico, anunciaram o início da invasão do Iraque. Os Estados Unidos justificaram a invasão argumentando que o Iraque escondia armas de destruição em massa e era uma ameaça à paz mundial. Todo regime ilegal que esteja vinculado a grupos terroristas e busca ou possui armas de destruição em massa é um grave perigo para o mundo civilizado. 20 dias após a ocupação, em 9 de abril, a estátua de Hussein foi demolida no centro de Bagdá. As principais operações de combate no Iraque foram encerradas. Na Batalha do Iraque, os Estados Unidos e nossos aliados venceram. Graças a vocês, o tirano caiu e o Iraque está livre. A invasão do Iraque desencadeou uma guerra sangrenta de 8 anos que deixou pelo menos 400 mil mortos. Armas de destruição em massa nunca foram encontradas.
Enquanto no Oriente Médio o mundo parecia se desintegrar, em uma universidade americana, eles imaginaram uma forma de nos aproximar cada vez mais. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi uma fonte de inspiração para estudantes que, apesar de não terem concluído os estudos, empreenderam projetos que mudaram o mundo. Bill Gates, da Microsoft, e Mark Zuckerberg, do Facebook, são o melhor exemplo. Para Zuckerberg, a vida universitária e a interação entre as pessoas foram as principais motivações que o levaram a criar a plataforma social mais revolucionária e bem-sucedida até hoje. O Facebook nasceu em fevereiro de 2004. Era a época gloriosa do Microsoft Messenger. Em seu quarto na residência estudantil, juntamente com colegas e usando as redes da universidade, Zuckerberg lançou seu projeto originalmente chamado de The Facebook. O sucesso foi imediato e não parou de crescer. Do ambiente exclusivo de Harvard, o Facebook foi para outras universidades nos Estados Unidos e em muito pouco tempo se tornou a maior rede social do mundo, com mais de 2,3 bilhões de usuários. Mas apesar do sucesso, o caminho não foi fácil. No início, Zuckerberg e Facebook enfrentaram dois processos que colocaram o projeto em perigo. O primeiro veio por parte de seu sócio, Eduardo Saverin, que após a venda de ações do Facebook, ficou em desvantagem, com apenas 0,03% da empresa que ajudara a afundar. Saverin chamou isso de fraude e entrou com uma ação judicial por uma quantia milionária. O caso não foi a tribunal, mas Saverin teve uma compensação financeira de montante desconhecido, 2% das ações do Facebook, e foi reconhecido como um dos fundadores da empresa. A segunda ação foi movida pelos estudantes de Harvard, Divya Narendra, e pelos irmãos Tyler e Cameron Winklevoss, que em 2003 criaram uma rede social chamada Harvard Connection. Eles alegaram que Zuckerberg havia roubado sua ideia. A batalha judicial terminou em 2008 com um acordo em que os estudantes receberam uma indenização de 65 milhões de dólares e ações da empresa. Recentemente, o Facebook esteve envolvido, juntamente com a Cambridge Analytica Company, em um escândalo por violação da privacidade do usuário, em uma suposta manipulação política das eleições nos Estados Unidos e na aprovação do Brexit na Inglaterra. A campanha está bem aqui. Essa campanha está bem ao seu alcance. Apesar disso, a rede social continua crescendo. É, sem dúvida, a revelação de uma ideia que parecia rebuscada nos anos 1960, delineada pelo filósofo Marshall McLuhan, que imaginou a raça humana vivendo em uma sociedade tribal em escala planetária. O Facebook é uma boa representação dessa aldeia global. Nós acreditamos profundamente que se as pessoas compartilharem mais, o mundo será um lugar mais aberto e as pessoas poderão entender o que acontece ao seu redor. O ano de 2003 também trouxe outros eventos que marcaram o ano. Um terremoto no Irã deixou mais de 30 mil mortos. O ônibus espacial Columbia se desintegrou ao entrar na atmosfera da Terra, matando seus 7 membros da tripulação. O ator Arnold Schwarzenegger foi eleito governador da Califórnia e o astro do basquete Michael Jordan se aposentou como uma lenda. A seguir, 20 anos de história continua na Europa, onde o terrorismo voltou a se manifestar, e na Ásia, onde a fúria da natureza esteve presente.